dia, 30 quilos de açúcar. Essa é a quantidade que cada brasileiro consome em média por ano. Acho que eu sou um viciado em açúcar. Se não tem doce depois do jantar, não pode acabar a noite, entendeu? Então você fala assim, esse passeio tá chato, vamos comer um doce? Qual o impacto na nossa saúde? O mais alarmante que a gente precisa prestar muita atenção são nas nossas crianças, né? 1/3 das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos já tem sobrepeso ou são obesas. Só em 2012 eu fui internada umas 6 vezes por causa de hiperglicemia. Será que faz diferença comer açúcar orgânico, demerara ou mascavo? Como reduzir a quantidade sem perder o sabor? Usando aquela banana nanica bem madura, quanto mais madura ela tiver, mais adocicado vai ser a nossa receita. Sem açúcar. Verdade? Não parece. Bom dia, pessoal! Então, para conversar com a gente sobre tudo isso, quem está aqui conosco? A endocrinologista doutora Cláudia Kozer-Kalil e também a nutricionista Elaine Moreira. Conta pra gente, você adora um docinho? Então escreve, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Pode mandar foto do seu doce preferido também. Qual é a sua relação com o açúcar? Esse é o ponto de partida para um documentário, um mini documentário produzido pela Maria Farinha Filmes. Acho que eu sou um viciado em açúcar. Tem hora que você precisa de doce, eu preciso de doce. Eu fico até um pouco mal-humorada às vezes. Se não tem doce depois do jantar, não pode acabar a noite, entendeu? Quando você tá desanimado, ou quando você tem uma tristeza. Ou então você fala assim, esse passeio tá chato, vamos comer um doce? Lembra que antigamente a gurizada pegava leite em pó, entendeu? Botava açúcar, botava uma gotinha de água ali para poder mexer e fazia um docinho. Assim eu faço com leite condensado. Boto um açúcar cristal para dar uma crocânciazinha. Esse brownie, ele é feito com biomassa de banana verde, com chocolate, 65%, e ele não tem açúcar. A nossa intenção em fazer essa intervenção num lugar público é justamente mostrar para as pessoas que dá para comer bem e saudável, e que a gente consegue ter prazer nos doces saudáveis. Falar sobre o açúcar é difícil porque a gente tem memórias muito boas com açúcar. Todas as pessoas têm uma história bonita de açúcar em infância e reunião familiar. Minha mãe fazia bolos de casamento e docinhos, né? Nós consumíamos açúcar inconscientemente como praticamente todo mundo. E aí, após a minha filha descompensar o diabetes, aí tudo mudou. O mais alarmante que a gente precisa prestar muita atenção são nas nossas crianças, né? 1/3 das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos já tem sobrepeso ou são obesas. Só em 2012 eu fui internada umas 6 vezes por causa de hiperglicemia. Eu acho que tudo começa na infância. Então, uma cena clássica é: você só vai comer a sobremesa se você comer toda a comida. Então, a criança suporta uma coisa que ela não quer e aí merece uma coisa que ela almeja. Então, eu queria começar a falar sobre o açúcar mesmo. Queria que vocês provassem esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, um pouquinho de demerara e ver como vocês se sentem. Um pedaço desse aqui, ele consegue me saciar para minha necessidade do doce. A gente vai pro O brasileiro consome em média quase 82 gramas de açúcar, então é mais de 3 vezes o ideal. Eu como até acabar, né? Quando abro um biscoito, um chocolate, qualquer coisa. Por quê? Sei. A base de tudo, eu acredito que seria um consumo mais consciente. Como as pessoas não leem os rótulos, elas não têm noção de que, por exemplo, no molho de tomate tem açúcar.
Então, a gente que está repensando a alimentação e fazendo escolhas saudáveis, será que a gente está conseguindo criar uma nova cultura que as nossas crianças vão depois lembrar? Nossa, minha mãe fazia uma banana assada com canela, tão boa. Algum momento as pessoas têm que tomar a decisão de mudar de cultura. Tem que ter uma consciência muito grande. É um brigadeiro, só que você não imagina que não tem açúcar. E eu comeria todos facilmente. De verdade. Aprovadíssimo. E olha que o vício aqui não é pequeno. Você abriu uma caixa, né, Mari? Vai em frente, Vai né? embora. Vai embora. Tem um comentário que chegou na nossa tela interativa, é da Suzy, né? Olha, quero muito deixar o açúcar, mas é difícil. É difícil mesmo, Suzy. E o programa hoje vai falar sobre isso. A gente tem, né, Elaine, na região da língua, várias partes, papilas, que é exatamente para a gente sentir melhor esse sabor do açúcar, né? E a gente tem uma demonstração aqui para a gente ver. Esse sabor ele vai ficar mais tempo e vai dar mais prazer. E por isso a gente vai absorver melhor e vai gostar mais desse açúcar. Fernando, mas acontece que as pessoas, né, engolem muito rápido, né? Então não fica muito tempo esse açúcar na boca e elas já engolem e elas querem mais. E aí o segundo pedaço e aí vai até o final do pacote. Então a dica é comer um pouco mais devagar, deixar mais tempo esse alimento na boca, que essa papila vai mandar o sinal de bem-estar. E a gente está acostumado a comer doce, muito doce. E a gente aumenta essa concentração das papilas. E aí, para você sentir o dulçor, você precisa de cada vez mais açúcar. Quem está acostumado a comer doce, muito doce, quando vai comer uma fruta, fala, ai, mas não tem graça, né? Então, a gente sempre fala, começa a aumentar o consumo de fruta, que tem aí 10 gramas de açúcar cada porção, e diminui o consumo de doce, que vai ter umas 30 gramas de açúcar por porção. E aí, quando você vai se acostumando com essa concentração menor, quando você for comer um doce bem doce, você vai falar, nossa, que doce! E aí, de repente, você vai conseguir se satisfazer com uma quantidade menor, né? Mas prolonga esse alimento na boca, porque a gente já tem absorção de açúcar na boca. Então, quanto mais tempo ficar, mais rápido vai ser essa absorção. E também mais rápido a gente vai ter a sensação do prazer, né? Porque açúcar dá prazer. Açúcar dá prazer, isso mesmo. E por isso que quando se fala em diminuir a quantidade de açúcar ou reduzir, tem que exatamente fazer esse processo de redução gradativa. Você cortar ou abolir totalmente, muitas vezes gera compulsão e gera transtornos alimentares e mais vontade ainda de comer. É como ela colocou ali num cartaz. Em vez de 4 colherinhas de açúcar no seu café, reduz para 2, depois tenta reduzir para 1. O importante é diminuir a quantidade. E a gente vai ter liberação de dopamina e de serotonina mesmo com menos quantidade? Sim, porque é uma interação entre os transmissores cerebrais, a dopamina e a serotonina, e a ação nas papilas gustativas. Então, você come menos, mas demora mais para engolir, mantém esse alimento mais nas papilas gustativas, você tem essa liberação. Agora, quando você aumenta a concentração, a quantidade, cada vez mais você vai precisar de mais concentração para dar a mesma sensação de bem-estar. E se a gente reparar bem, o primeiro pedaço sempre é melhor, né? O primeiro bombom da caixa sempre é mais gostoso, a primeira colherada do sorvete, né? Exatamente. Aí depois o resto você já não lembra mais, né? Exatamente. E a gente tem aqui uma demonstração impressionante, doutora Cláudia, sobre o número de consumo de açúcar anual do brasileiro. Nós somos um dos países que mais consome açúcar por ano. Nosso consumo, a gente tem essa demonstração aqui, chega, segundo a indústria brasileira, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, qual é esse número? Olha, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente use em torno de 18 quilos de açúcar por pessoa por ano. E nós, brasileiros, estamos no 4º consumidor do mundo, onde a gente ingere 30 quilos de açúcar por ano. Uma pessoa consome tudo isso aqui em um ano, uma pessoa. Exatamente, 3 potinhos desse por mês. Sendo que metade desse açúcar é você que está adicionando às suas preparações. Então, você está adicionando ao seu suco, ao seu achocolatado, colocando em cima da fruta, nas preparações caseiras. Então, nós podemos mudar e diminuir esse consumo.
E aí a gente tá vendo, porque a gente acha que é muito, né? Mas tô pedindo pro Fernando mostrar essa colherinha que tá aí atrás, porque, e o cafezinho, porque as pessoas às vezes tomam 4 cafés por dia, né? E vão colocando açúcar de colher pequenininha, ou adicionam, por exemplo, uma colher de sopa no suco de fruta também, e tudo isso vai ficando super doce, no chá, né? Precisaria, que já é tão adocicado. Né? Tira o cafezinho ali, mostra o cafezinho ali, que a Mari tá lá. Tira o cafezinho de trás ali, tira o cafezinho. Então, uma colher de sopa tem 20 gramas de açúcar, que são 80 calorias, e uma colherinha de chá tem 5 gramas. Mas se você coloca 4, você colocou uma colher de sopa de açúcar nesse cafezinho. E aí você fala, nossa, você vai colocar esse colherão, mas você coloca 4 dessa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí o risco é que a gente vai tendo picos de açúcar no nosso organismo. O que acontece? Então, o açúcar ele é elevado rapidamente na nossa corrente sanguínea. Então, como nós aqui não somos diabéticos, o nosso organismo faz o quê? Ele corrige. Então, ele pega parte desse açúcar, transforma em gordura e armazena. Então, a pessoa come doce, vai fazer exame de sangue e a glicemia está normal. Até que ponto, né? O organismo vai corrigindo, mas isso pode se transformar mais para frente em algum problema grave de saúde. E esse mês é o mês de prevenção, né, de diabetes, doutora Cláudia. Super importante isso, né? Porque você vai tendo esses picos de insulina, você pode ficar diabético, né? Porque toda vez que você come uma preparação muito doce ou rica em açúcar, seu pâncreas tem que produzir insulina. Quanto mais você come, mais ele produz. E isso para as nossas crianças e adolescentes, já essa sobrecarga numa faixa etária jovem é extremamente perigoso, porque se tem história familiar, se junta com obesidade, junta com sedentarismo, o índice e o risco de diabetes em faixas etárias mais jovens é muito alto. Então, uma coisa importante é, quando você for comer esses açúcares, não comer eles puro ou com o estômago vazio. Então, vamos dizer que é muito ruim uma criança tomar de café da manhã um pão de mel, um suco com açúcar, porque isso chega no estômago e faz um pico de insulina. Exatamente esse pico de insulina que a gente tenta evitar. A gente sempre diz aqui que o que engorda muito também, além do açúcar, é a culpa, né? A culpa engorda demais. Você vai comer um doce, vai comer um bolo, um chocolate, um bombom, engorda demais. Mas existem outras formas de comer um bolo sem açúcar. Você acredita nisso? Nossa correspondente no interior... Não, antes a gente vai mostrar um comentário, é uma pergunta. Como amenizar, a Lídia mandou, amenizar a vontade de comer doce de uma forma saudável? Então, estou falando isso, sem culpa. A nossa correspondente no interior, a mademoiselle, a senhorita Priscila Tovic, vai explicar agora. Você é fã de bolo? Dá uma olhada nessas delícias aqui. E acredite, nenhum deles tem açúcar. A gente pode usar as frutas no lugar do açúcar. As frutas já têm o seu açúcar natural, que é a frutose, e fica excelente, o sabor fica muito bom. O bolo caseiro que a nutricionista faz pra gente tem como ingrediente principal a uva, misturada na massa. É importante colocar as uvas sempre cortadas, para que ela libere o açúcar dela. Nunca inteiras. É um bolo como os outros, só trocamos o chocolate em barra pelo cacau e a farinha branca pela de aveia. Para agradar as crianças, a Renata fez em formas de cupcake. Nesse outro vai batata doce crua e ralada, coco fresco e uva passa. Facinho. E a cara é ótima. Para as formigas de plantão, assim como eu, aqui estão exemplos que dá para cortar o açúcar e viver bem. Mas vem cá, uma dúvida. Será que o nosso corpo não precisa dele? Precisa, mas em pouca quantidade. O nosso corpo precisa de energia, que também vem do açúcar. O açúcar de adição é que a gente tem que tomar cuidado. Açúcar de adição é esse que a gente coloca no suco, no cafezinho. E do café da tarde, vamos para a festa. As receitas para comemorações também podem ser mais saudáveis. Bolo de banana, de frutas, de morango, tudo sem açúcar. Para adoçar, o segredo está na massa, feita com banana. Usando aquela banana nanica bem madura, quanto mais madura ela tiver, mais adocicado vai ser a nossa receita. Amassar, não colocar ela picada, amassa bem a banana e mistura delicadamente na massa. Ele vai adoçar o bolo. Aí junta com outros ingredientes, manteiga, ovos, farinha, canela e fermento.
E dá para variar o sabor. Dá para usar maçã, dá para usar abacaxi, dá para usar até o coco fresco, que tem aquela doçura natural do coco. Inclusive, tem pessoas que comem e não sabem que não é adoçado. Tiramos a prova numa padaria. Eu achei bem gostoso. Ele é bem molhadinho, macio. Sem açúcar. Verdade? Não parece. Não parece sem açúcar, não deixa nada a dever a um bolo com açúcar tradicional. Curtiu? Todas as receitas estão na internet, na página do Bem-Estar. Bonito demais, confere lá, g1.com.br/bem-estar. Dá para testar com as crianças também, já fiz com os meus filhos e eles nem perceberam que não tinha açúcar. Vamos falar um pouquinho, porque tem uma pergunta do nosso auditório virtual, da Drica. O mascavo é realmente mais saudável ou é melhor tirar de vez o açúcar? Elaine, faz diferença? Mascavo, demerara, açúcar cristal, açúcar refinado, tem alguma diferença entre eles? Tem algum que é melhor? Mari, se for pensar caloria, gente, é tudo igual. Açúcar tem todos a mesma caloria, 4 calorias por grama. O açúcar, então, como que se faz, né? Se moe a cana, depois tira aquele suco da cana, se ferve todo aquele caldo, peneira, e aí os cristais começam a apontar, que são o açúcar mascavo. Que aí ele tem um pouco de fibra, um pouco de vitaminas minerais, ferro, né? Aí, se eles passam por uma granulação menor, há um refino, mas sem grandes acréscimos de produtos químicos, é o demerara. Aí se procede, né, esses processamentos mais com agentes químicos, aí passa por açúcar cristal. O cristal, ele tem maiores cristais, né, por isso açúcar cristal, ele é um pouquinho mais difícil de dissolver. Então aí eles diminuem a granulatura do açúcar e aí vira o açúcar refinado. Então quer dizer, aqui bem dizer 0% de nutriente, aqui tem um pouco de nutriente. Mas não justifica a caloria. Se a gente for pensar, a caloria é a mesma. E a quantidade de fibra é mais ou menos 1 grama por 100 gramas de açúcar. Nossa, tem que comer 100 gramas para ter 1 grama de então, fibra? A quantidade é pequena. Então, assim, também merece moderação. Mas tem um pouco mais de nutriente relacionado a esses dois aqui. E o açúcar light? O açúcar light, ele é 50% adoçante, né? Aqui, geralmente né? é a sucralose, que é mais doce, né? Então ele é metade adoçante, que tá aqui, né? E metade açúcar. E metade açúcar. Então, um sachêzinho de açúcar tem 5 gramas, né? O sachê do adoçante tem 2,5 e ele tem o mesmo poder de dulçor. Porque como a sucralose adoça muito, eles colocam 2,5 de açúcar e uma pitada de sucralose. Então, isso já dá o dulçor de um sachê de açúcar. Ou seja, então, caloria metade. Metade 50%. Então, já vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. É, não deixa aquele resíduo na boca do adoçante? Porque a sucralose não deixa esse residual. Ela é uma derivada da cana-de-açúcar, a sucralose. Né? Então, foi retirada aí a molécula de sacarose e foi transformada por o organismo não reconhecer como açúcar. Então, a sucralose é totalmente eliminada. Acaba sendo uma opção. Tem uma pergunta, uma dúvida do nosso auditório virtual, a Rudineia. Como diminuir o consumo de açúcar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Fazendo boas escolhas, né, doutora Cláudia? Fazendo boas escolhas, diminuindo a quantidade que você acrescenta ou tentando modificar as preparações de bolos, doces, como foi comentado no programa. Colocar horários para comer esses doces. Momentos especiais. Momentos especiais. Não é para comer doce toda hora que tem vontade de comer alguma coisa. A senhora, como médica, endocrinologista, não está proibindo nada. Nada. A gente quer um bom senso em quantidade e frequência. Então, claro que essa torta de morango, de limão, são tortas excelentes, mas no dia a dia a gente tem que usufruir de outros tipos de açúcar. O açúcar da fruta assada, cozida ou mesmo crua, com canela. A fruta assada, né, quando ela é aquecida, ela já libera muito mais, parece que ela fica mais adocicada. Você coloca a canela em cima, mais ainda, né? Não precisa acrescentar nesse cozimento o açúcar. Você cozinha só fruta na água, com um pouco de canela, algumas pessoas põem cravo, mas não precisa pôr açúcar porque exatamente o caldo já fica adocicado. E pode ser até no micro-ondas, né? Para ser rápido e fácil, Isso vale para maçã, para o abacaxi, para a banana. Para pera. Para pera. Tem também a questão do chocolate amargo, que tem mais cacau e, portanto, seria uma opção
ao chocolate mais doce, com menos cacau. Exatamente. Quando a gente fala do chocolate, como que faz chocolate, né? Então tem a massa de cacau, a manteiga de cacau, o leite e o açúcar. Então geralmente um chocolate ao leite, ele tem aí 25% de cacau, de massa de cacau. Já o 50%, normalmente ele não tem leite, né? Então ele é 50% de massa de cacau e aí a manteiga de cacau e aí adoçado, ou com açúcar ou com adoçante, né? Então, e o benefício do chocolate é o cacau, né? Que tem o benefício cardiovascular. Então, um chocolate mais amargo é importante. No início, as pessoas não gostam, mas vai acostumando o paladar, que é aquilo que a gente falou da papila, né? Tem que ir aos pouquinhos, né? Exatamente, vai aos poucos. E daqui a pouco vocês conseguem. Uma consideração breve também sobre a salada de fruta. A gente, voltando ao assunto da insulina, a gente tenta evitar esse açúcar de estômago vazio ou puro. Então, por exemplo, se de manhã você gosta de tomar uma salada de frutas ou comer uma salada de frutas, é importante misturar com iogurte, com aveia, com uma fatia de queijo, um café com leite, para diminuir essa absorção do carboidrato. Muito bem, então preste atenção, salada de fruta não é tão boazinha assim quanto parece. Vamos prestar atenção. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de um assunto muito importante. Será que as crianças devem fazer regime? É o assunto do Bem na Fita de hoje. Esta é Manuela, num momento de tensão. A escolha da roupa para sair. Aí você pensa, como assim? Isso é um problema para alguém com 10 anos de idade? Acredite, sim. Coloca uma saia ou um vestido. Não, esse daqui eu experimentei aquele dia, ele marca a barriga. Toda menina da sua idade tem a barriguinha igual a sua. Não tem não, as minhas amigas não têm. G1 em 1 minuto. Olá, pessoal. O deputado federal Onyx Lorenzoni foi nomeado hoje ministro extraordinário no governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. A nomeação foi assinada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Lorenzoni, que vai assumir a Casa Civil no novo governo, é um dos 5 ministros anunciados por Bolsonaro até agora. E nos Estados Unidos começa hoje, em Nova York, o julgamento de El Chapo, chefe do tráfico de drogas no México e um dos maiores traficantes do mundo. Preso há quase 2 anos e conhecido por fugas espetaculares da prisão, El Chapo é mantido em isolamento quase que completo e pode ser condenado à prisão perpétua. E para terminar, Enem 2018, ontem foi o primeiro dia de provas que teve o menor índice de abstenção em 9 anos. Agora os candidatos vão descansar até o próximo domingo, quando vai ser a segunda prova de exatas. O gabarito oficial só sai depois, no dia 14 de novembro, mas no G1 a gente tem o gabarito extraoficial corrigido por professores para você dar uma olhada e matar a curiosidade. Mari, Fê. Legal, Cauê, beleza? Boa semana, bom trabalho, a gente se vê amanhã. Vocês também. Até lá. Tchau, até Até mais. Vamos lá então, Bem na Fita, Nilessa Tait com um tema polêmico, dieta entre crianças, com as crianças, né? Esse assunto dá pano pra manga. Fala aí, Nilessa. Quando você era criança, brincava de quê? Ok, vamos lá. Para os acima dos 30, 40 anos. Na minha época, não tinha internet nem celular. Em 1989, a rede social era assim, ao redor da mesa. E as brincadeiras eram com ursinhos, bonecas, como se vê. O tempo mudou e hoje as bonecas estão dentro do celular, que são bem reais. Ensinam até a fazer maquiagem. E para quem ainda não sabe escrever, vale o comando por voz mesmo. Maquiagem. Você gosta de ficar maquiada? Gosto. Que cor de batom você mais gosta? Eu gosto de todas. Lembra que quando as crianças começaram a usar o celular, elas procuravam por jogos? Pois bem, isso também mudou. Elas assistem a crianças que gravam o seu dia a dia e colocam na internet. A Valentina, por exemplo, passa horas assistindo a vídeos que envolvem essa massinha aí. Fica esperando a hora de pode, eu fico perguntando toda hora. E enquanto as mãozinhas mexem na massinha, reparem mais um detalhe. Tá sempre assim? Olha, tá melhor que a minha. Quem que fez essa unha aí que eu vou pedir pra fazer a minha também? Minha mãe. Antes era só batom, agora aumentou. Um pozinho, agora aumentou
um lápisinho, mas tudo com um pouco de cautela e com hora também. Não vai ficar o dia todo assim. Uma festa de aniversário, alguma comemoração de amigos, aí passa, mas fora isso não. Eu falo pra ela que a idade dela ainda não, que aos poucos ela vai poder passar, mas por enquanto ela é criança e ela não pode. Para Valentina é só um batom, é só um esmalte e os pais regram. Ok, isso não parece ser nenhum problema, certo? Mas para esta psicóloga, uma simples maquiagem deve ser dosada. A mãe pode brincar de maquiagem com a filha, ela pode usar um batom delicado a filha sair, mas não ser o alvo das atenções. Ela vai só estar pensando que a maquiagem é maior do que ela mesma, não está entendendo que ela é que domina a maquiagem. A busca pela beleza, por um rosto no padrão de belo e principalmente por um corpo magro, está começando cada vez mais cedo. Um estudo mostrou que nos Estados Unidos, 80% das crianças com menos de 10 anos de idade já fizeram dieta. Na Suécia, o estudo relatou que 25% das crianças de 7 anos tinham feito dieta. No Japão, um estudo descobriu que 41% das adolescentes se consideram com excesso de peso. E na Austrália, um centro de tratamento relatou que é cada vez mais comum pré-adolescentes, a partir dos 10 anos de idade, precisarem de internações hospitalares por conta de transtornos alimentares. Esta é Manuela, num momento de tensão. A escolha da roupa para sair. Aí você pensa, como assim? Isso é um problema para alguém com 10 anos de idade? Acredite, sim. Coloca uma saia ou um vestido. Não, esse daqui eu experimentei aquele dia, ele marca a barriga. Parece que eu tô grávida. Toda menina da sua idade tem a barriguinha igual a sua. Não tem não, as minhas amigas não têm. Não são todas, só as que são bem magrinhas, mas cada um tem um biotipo. E não há discurso que convença. Sair de casa hoje só de camiseta larga. É o disfarce que ela encontrou para encobrir as mudanças do corpo. Minha mãe fala muito que quando eu crescer eu vou esticar e vai mudar, mas eu não sei. E para aumentar o descontentamento, a Manu ainda se compara com as colegas da escola. Suas amigas da escola são mais magras? Se você não se comparar com ninguém, o que você acha do seu corpo? Ai, eu até gosto, mas se fosse para mudar, eu gostaria que mudasse a barriga. A boa notícia para Manu é que esta é só uma fase. Segundo esta médica especialista em adolescentes, é um processo natural, acontece com todo mundo. O corpo está mudando, ele está se tornando um corpo de mulher. Então, elas têm dificuldade de entender que aquilo também não é só gordura, mas que aquilo é concepção de um corpo feminino, sobre a ação hormonal. O tecido gorduroso é uma reserva importante de gordura e pensando aí que a menina vai entrar em todo o processo de maturação sexual e futuramente na questão da reprodução, né, o organismo ele faz essa reserva já pensando realmente para o futuro. E nessa fase as meninas ganham o dobro de gordura do que os meninos. Esse corpo não é gordo, que esse corpo na verdade é um processo de desenvolvimento, é uma passagem que ela vai ter que entender que isso é um corpo de mocinha, né? Ela vai entender que esse quadril, que essa coxa, que essa barriguinha faz parte de uma harmonia, de um processo harmônico. As mudanças não chegam necessariamente ao mesmo tempo para todas as meninas. Por isso, alguém que ainda não entrou nessa fase pode parecer mais magra do que quem já está vivendo as transformações. Então, para as meninas que estão nessa daí de camiseta larga, calma que vai passar. E para os pais, haja paciência na frente do guarda-roupa, né? Pois é, Nilessa, paciência e também responsabilidade na hora de ter muito doce em casa para não começar esse processo desde cedo, né? Para poder chegar mais tranquilamente nessa fase. Uma das coisas que a gente abusa muito de açúcar é o achocolatado. Exatamente. Porque muitas vezes a gente coloca mais achocolatado na xícara do que o recomendado até na própria embalagem, né? E acaba, eu gosto daquele chocolate pretinho, né? Então a gente tem que, de novo, limpar esse paladar. Às vezes na embalagem a recomendação são 2 colheres de sopa. Tem gente, Mari, que coloca, acreditem, 4. E aí como que a gente desacostuma com esse paladar tão doce? Então começa a colocar 3, depois 2, depois talvez 1. Né? Então, essa preocupação a gente não pode só colocar quando a criança já está acima do peso. Ela tem que entender que o açúcar é um motivo de atenção, como a maquiagem também é, né? Eles não falaram isso? Só de vez em quando, Tem gente que põe achocolatado e põe açúcar também. Adoça, exatamente. É. Então, a gente tem que acostumar o nosso paladar com uma concentração menor de açúcar e a gente vai ficar satisfeita com menores porções. Mas isso gradativamente, né?
tem uma pergunta que chegou agora do nosso auditório virtual sobre o nosso cenário de hoje. A Ana Cláudia Lopes está dizendo, gente, todos esses doces aí, eles estão reais, estão lindos, parecem apetitosos. Olha, eles são tão reais quanto aquela... Sua homenagem, Ana Cláudia, então. São tão reais quanto aquela dança maravilhosa da Mariana Ferrão ontem no Domingão do Faustão, esplendorosa, aquele vestido azul, cruzeirense, maravilhoso. Olha que maravilha. A senhora leva um pedacinho pro doutor Calil, doutora? Faz uma berenex e leva para ele. Partir, oferecer para todos os telespectadores. Vamos oferecer pro DA também, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. O outro também é real, faz um mix aí, o outro também é real. Tudo real? Tudo mas real. com a mesma? Não vou contar com a mesma. Tá bom. Vai ficar ruim. Tá bom? Vou dar pra doutora Cláudia. Doutora Cláudia, nossa endocrinologia. O segredo é o tamanho da fatia. Moderado. Na segunda-feira tá bom. Obrigada pela presença. Ótima semana pra vocês. Valeu. Boa semana pra todo mundo, gente. Se cuida. Beijo. Fátima Bernardes com mais um encontro. A gente se vê de novo amanhã.